Neste vídeo eu vou te apresentar o Excel e fazer junto com você passo a passo do zero essa planilha e você vai conseguir me acompanhar mesmo que nunca tenha utilizado o Excel. Mas antes, se é a primeira vez que está chegando aqui em nosso canal e quer continuar aprendendo mais sobre o Excel, então aproveita e já se inscreve aqui em nosso canal e ativa o sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos que postamos aqui semanalmente. Eu sou o Júnior Dalla Pria, da Agregar Treinamentos, e ensino Excel do zero ao avançado para você se destacar no mercado de trabalho impressionando seus gestores. Então vamos lá? Vamos colocar juntos a mão na massa? Muito bem, vamos lá. Já deixei compartilhado aqui a tela do meu computador com o Excel aberto. O Excel ele faz parte do pacote Office da Microsoft, juntamente com o Word, que é o editor de texto, o PowerPoint, que é o apresentador de slides, e mais alguns programas. E o pacote Office ele foi desenvolvido pela Microsoft para ser utilizado juntamente com o sistema operacional Windows. E a gente sabe que o Windows em inglês significa janelas. Então, o Excel é uma janela que você pode usar dentro do seu computador. E ele é uma planilha eletrônica composta por colunas, linhas e células, onde nós fazemos o gerenciamento de todas as informações, valores, números, textos, imagens, gráficos. Enfim, nós conseguimos fazer o gerenciamento e a apresentação do resultado de forma otimizada e automatizada da melhor forma possível. E como uma boa janela, o Excel ele tem alguns botões, algumas ferramentas que pode ser útil e você vai encontrar em outros programas também da Microsoft, como o botão de minimizar, o botão de restaurar, o botão de fechar, né? Nós temos aqui em cima a barra de título, onde nós temos o nome do arquivo quando você abre o Excel para começar a trabalhar. O nome do arquivo ele vem sempre pasta 1. Imagina uma pasta de verdade mesmo, na vida real. Uma pasta você pode abrir, fechar e colocar vários papéis, várias páginas dentro dessa pasta. E o Excel, essa planilha, é como se fosse realmente uma pasta, onde eu consigo trabalhar com várias guias ao mesmo tempo. E eu já vou mostrar para você na prática como isso funciona. Outra coisa, nós temos também, embaixo da barra de título, aqui onde está escrito pasta 1, nós temos o que a gente chama de barra de menu, onde nós temos as guias de menu que você vai poder utilizar no dia a dia para fazer todo o gerenciamento da sua planilha, formatação, definição de fórmulas, trabalhar com dados, enfim. Então nós temos aqui na nossa guia de menu, quando você abre o Excel, ela vem sempre habilitada aqui a guia Página Inicial, onde nós temos todos os recursos de formatação, de alinhamento, de gerenciamento dos números, né, de estilos, formatação de células e a própria edição. E eu vou mostrar hoje para você essa guia da página inicial praticamente completa na prática como nós vamos utilizar para fazer o gerenciamento dessa planilha que eu vou apresentar para você. Mas além da guia página inicial, nós temos aqui a guia de menu inserir. Quando eu clico, ela já mostra todas as opções do que você pode inserir dentro do seu relatório, layout de página, fazer a configuração da página, retrato, paisagem, trabalhar com margem, enfim, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda, enfim. Você tem todas as guias de menu que são botões que geralmente servem de atalho para facilitar a sua atividade, a sua rotina diária através da utilização do Excel, ok? E abaixo da nossa guia de formatação aqui da página inicial, eu tenho essa barra, que é uma barra, parece uma linha em branco, onde quando eu paro aqui ele mostra o nome, barra de fórmulas. Então essa barra aqui é muito importante, você vai ver já já o porquê que é tão importante para nós no dia a dia essa barra que a gente chama de barra de fórmula. E no canto esquerdo nós temos a caixa de nome, onde
né? Está aqui, por exemplo, A1, mas na verdade esse A1, essa caixa de nome, ela está fazendo uma referência da célula em que eu estou no momento. E eu já vou mostrar isso melhor para você, tá? Então, barra de título, barra de menu, guias de menu, né? Vou deixar no página inicial. Aí nós temos a barra de formatação e como um componente da barra de formatação, que é muito útil para nós no dia a dia, eu tenho aqui a caixa de nomes, ok? E aqui eu tenho a minha área de trabalho propriamente dita, onde nós temos essa folha em branco aqui com as linhas de grade que você pode ver vários quadradinhos aqui. Imagina que essa área de trabalho é a folha que está, o papel sulfite que está na impressora para você poder imprimir o seu relatório, tá? Então é aqui que nós vamos gerenciar o nosso relatório, formatar, ajustar os tamanhos, os modelos, né? Moldar para que caiba na hora de fazer a impressão. Tá? E aqui nós temos a nossa área de trabalho, como eu falei no início, o Excel ele é uma planilha eletrônica no formato de tabela. E uma tabela é composta por colunas, linhas e célula. Agora vamos ver então o que é uma coluna, o que é uma linha e o que é uma célula no Excel. Observa que nós temos uma referência também para cada coluna que nós estamos trabalhando. Ou seja, cada coluna tem um nome. E aqui nós temos o que a gente chama, né, de barra de título, barra de cabeçalho. É onde está o nome das colunas que eu estou trabalhando. Então, observa que o mouse, quando eu estou dentro da área de trabalho, dentro da minha folha, ele vira esse sinal de mais branco. Agora, quando eu paro numa coluna, vou parar aqui na letra H, no cabeçalho. Essa aqui é a coluna H. Ele vira uma flechinha preta apontando para baixo. Então, quando eu clico aqui no cabeçalho, na letra H, ele selecionou a coluna H inteira, de cima até embaixo, até a última linha que existir nessa coluna. Cliquei fora, em qualquer lugar ele já selecionou a minha coluna e selecionou a célula que eu cliquei. Então, eu posso selecionar também duas colunas ao mesmo tempo, ou até mais. Eu clico, aperto o botão do mouse, o botão esquerdo, na coluna, seguro apertado e vou arrastando para um lado ou para o outro. Ele vai selecionar quantas colunas a gente quiser. Aí é só clicar fora e ele vai desselecionar. Outra coisa que eu tenho são as linhas. Então, assim como eu tenho as referências, os cabeçalhos, os nomes das colunas, eu tenho também a referência onde estão aparecendo os nomes das linhas, que são os números que nós temos aqui, ó. Então eu tenho a linha número 4, a linha número 5, a linha número 6. Observa que o mouse, quando eu paro no número 6, ele vira uma flechinha apontando para a direita. Ou seja, quando eu clico, ó, ele selecionou a linha número 6 inteira, da primeira coluna até a última coluna que existir. Tá? Vou clicar fora e ele vai desselecionar. Agora, eu posso também selecionar várias células intercaladas. Então, ó, quando você aperta o botão do mouse esquerdo, segura apertado e arrasta para um lado ou para o outro, você pode também, com o Ctrl apertado no teclado, você segura o Ctrl apertado e aí você clica e você vai fazendo várias seleções, tá vendo só? Se eu soltar o Ctrl, cliquei, ele já desselecionou tudo e selecionou somente a célula onde eu cliquei. E observa, eu falei célula, esses quadradinhos são as nossas células. E se você observar, quando eu clico em uma coluna, eu vou clicar na coluna F, segurar o Ctrl apertado e vou clicar no número 8, aí ele selecionou a coluna F inteira e a linha número 8 inteira. E aonde uma coluna está cruzando com uma linha, ele forma esses quadradinhos. E esses quadradinhos recebem o nome de célula. Então, ó, essa célula aqui, ó, eu estou na coluna F, na linha número 8. E eu vou dar um clique nesse 1335, eu vou dar um clique nessa célula. Cliquei. Então ele já ficou selecionado somente quando tem esse contorno em volta, um negrito em volta, quer dizer que é a célula ativa. E ela está na coluna F, na linha 8.
E olha só, lembra da barra de fórmula que eu comentei com você agora há pouco? Como eu cliquei nessa célula e existe um número dentro dela, ele já está mostrando o número que está aqui, ó. Né? E olha só o endereço, a caixa de nome. Essa célula que tem 1335 é a célula F8. É o nome dela, é a referência dela. Né? Se eu clicar nessa célula onde está salário, observa ó, F4, salário. Rafaela, B8, Rafaela. Coluna B, linha 8. E o que está escrito aqui é o nome Rafaela. Agora, a barra de fórmula, ela mostra então tudo que está dentro da célula que eu seleciono. Porém, vocês vão observar daqui a pouco que quando você clica em uma célula e essa célula ela tem uma resposta de uma conta que você fez, seja ela uma fórmula ou uma função que você utilizou, aqui vai estar aparecendo o número, o resultado, mas aqui você vai ver qual foi a fórmula ou a função que foi utilizada. Então é muito importante para nós quando nós vamos trabalhar, porque de repente você pegou uma planilha pronta e você quer saber de onde, né, como foi feito, de onde saiu esse resultado. Então você clica nessa célula e aqui ele vai mostrar que conta foi feita. Dito isso, vamos então começar a trabalhar a nossa planilha para que fique profissional. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos formatar para ficar apresentável, né, essa nossa planilha aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar o cabeçalho da minha planilha, onde está o nome, idade, sexo, cargo, salário. Então digamos que isso aqui é uma folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2020, por exemplo, 2022, por exemplo. Então eu quero colocar aqui um negrito, então vou vir na página inicial, nas opções de fonte, vou colocar um negrito, o alinhamento, né, vamos centralizar. Nós podemos também selecionar os nomes das pessoas e colocar um itálico aqui para dar uma destacada. O que a gente vai fazer aqui também, as idades, né, dos funcionários, vamos selecionar aqui, vamos centralizar. Observe que aqui nós temos os salários, são valores, são moedas, né, são estilos contábeis aqui. Então vamos selecionar os valores, ó, selecionar eu sempre aperto o botão esquerdo do mouse e arrasto até embaixo. E aqui na página inicial, além das opções de formatação da fonte que nós já estamos utilizando, o negrito, o itálico, o sublinhado, o alinhamento, né, o centralizar, nós temos também aqui os recursos para trabalhar com número, onde nós temos o estilo de moeda, o formato de contábil. Então eu vou dar um clique aqui nesse papel com a moedinha e o dinheiro, né? E ele já automaticamente ele já converte isso aqui para nós em reais. Então nós temos os salários de cada uma dessas pessoas. E o que acontece? Digamos que eu esqueci de colocar o nome de um funcionário aqui. Digamos que embaixo da Juliana tinha o Miguel. O Miguel eu esqueci de lançar na hora de fazer a folha. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a linha onde eu quero inserir uma nova linha e vou vir aqui na guia da página inicial. Nós temos no canto direito, superior direito, nós temos os recursos de célula, ó, e eu tenho a opção de inserir. Então quando eu clico nesse botãozinho que está aqui do lado, ele abre as opções, eu tenho inserir linha na planilha. Então eu clico em inserir linha e ele já inseriu uma nova linha, onde eu coloco aqui Miguel José. Miguel José tem 45 anos, ele é auxiliar administrativo e o salário dele é R$ 1.600. Observa que quando eu coloquei agora Miguel José e coloquei a idade, ele já cortou um pedaço do nome José e é o que está acontecendo também com os cargos aqui, né, auxiliar administrativo. Quando nós temos valores na célula ao lado, o conteúdo dessa célula, quando eu clico, ele mostra aqui em cima, auxiliar administrativo, mas ele não pode passar por cima de outra informação. Então, o que eu teria que fazer aqui? Aumentar a largura dessa coluna, tá? E como eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte forma, eu clico na letra E, tá? Eu clico aqui na letra E, ele selecionou essa coluna e quando eu paro entre a coluna E e a coluna F, olha como o mouse ele vira uma flechinha apontando para a esquerda e uma para a direita.
Então se eu apertar, segurar apertado e arrastar um pouco para o lado, ele já vai aumentando a largura dessa coluna. Tá vendo só? Né? Vou apertar e arrastar novamente para diminuir e eu posso, como eu estou com pressa, dar 2 cliques aqui e ele vai ajustar automaticamente. Ó. 1, 2, e ele ajustou automaticamente a coluna E para caber a maior informação que tiver nas células aqui, que no caso é o auxiliar administrativo. O que eu posso fazer também, deixa eu diminuir aqui um pouco, eu posso selecionar todas as colunas e vir aqui na coluna F, por exemplo, e dar 2 cliques para ele ajustar automaticamente. E ele vai ajustar todas as colunas que estão selecionadas. Ó. Então eu vou dar 2 cliques aqui e aí ele já ajustou. Ó. Agora está cabendo aqui o Miguel José, a idade, o sexo deles, ó, tá vendo? O cargo, o salário, ele já ajustou automaticamente. Ah, mas digamos que eu não preciso do nome do José não, eu só queria mostrar para você como fazer para inserir uma nova linha. Eu quero apagar essa linha, então eu vou clicar no número 8 e vou aqui também na página inicial, lá na formatação das células, embaixo de inserir nós temos excluir. Então vou dar um clique em excluir e ele já apagou aquela linha inteira. Uma outra forma de você inserir uma linha aqui, sem precisar vir aqui no células, inserir linha, você quando para no número da linha e clica com o botão direito do mouse, você vai ter a opção de inserir também. Ó. Então você clica aqui em inserir, ele automaticamente já inseriu uma nova linha. Eu posso também, ó, clicando no número da linha, se eu inserir sem querer, eu posso clicar com o botão direito e excluir. Então isso aqui é um atalho que eu estou utilizando para não precisar vir na guia da página inicial, nas opções de formatação de célula. Eu posso também inserir uma coluna quando eu precisar. Então, digamos que eu tenho aqui o nome, a idade, o sexo das pessoas, eu tenho o cargo, mas faltou colocar a data de admissão, o ano de admissão. Então, eu preciso de uma coluna entre a coluna do salário e a coluna do cargo. Então, eu clico aqui na letra F e posso vir aqui em cima em inserir coluna agora, tá vendo? Mas eu vou vir aqui em cima e vou excluir, porque a maneira mais prática parou na letra F, botão direito do mouse, inserir e ele já joga para cá. E aí eu colocaria aqui a admissão, né? E colocaria o ano 2000, esse foi admitido no ano 2000, o Renato no ano 2010 e assim sucessivamente. Ah, mas eu não vou colocar essa coluna mais com a admissão, o ano de admissão deles não. Então eu vou clicar com um botão do mouse aqui, botão direito e vou em excluir. Então eu posso selecionar, eu posso inserir linhas, eu posso inserir colunas, eu posso excluir linhas, eu posso excluir colunas. E aqui, uma coisa que eu posso fazer também, por exemplo, é ajustar as colunas de um tamanho que fique bom para eu poder trabalhar. Então, eu vou selecionar aqui a coluna B, C e D, onde estão os nomes, as idades e os sexos, e eu vou, com as 3 colunas selecionadas, quando eu aumento a largura, ó, olha só os números, ó, largura 5, 6, 7, eu vou colocar a largura 13 aqui, ó, número 13, ó. Bem próximo de 13, pronto. Então ele já ajustou, aumentou a largura das 3 colunas para 13 e eu posso também, ó, na coluna F, eu selecionei a coluna F, se eu não quiser apertar, segurar apertado e arrastar, porque vocês viram como dá um pouquinho de trabalho para achar o tamanho exato, eu posso vir aqui na página inicial e clicar em formatar, e quando eu clico aqui em formatar, eu tenho a largura da coluna. E quando eu clico em largura, aqui sim, ó, eu apago esse 11.43 e coloco 13 e dou um Enter. Aí ele já ajustou automaticamente. Interessante, né? Então, olha só, eu posso também colocar aqui um preenchimento, uma cor para dar um destaque a mais. Então, eu vou aqui no cabeçalho onde estão os nomes, das colunas, eu vou vir aqui na latinha de tinta e vou escolher uma cor aqui, um azul, né, uma tonalidade de azul escuro. Observa que não ficou muito bem destacado. Inclusive, se você for imprimir, o preenchimento da célula está um azul escuro e a fonte, que é a letra, está preto.
E na hora de imprimir, se for uma impressora colorida, ela provavelmente vai misturar as tintas, vai ficar difícil o entendimento. Então você tem que fazer tom sobre tom aqui, ó. Então vou selecionar novamente. Se eu coloquei um azul escuro para preenchimento da célula, eu venho aqui do lado na letrinha A, que é a cor da fonte, vou colocar uma cor clara, por exemplo, branco. Olha como já dá um destaque, né? Agora aqui, eu posso também colocar, selecionar essas células e colocar uma tonalidade um pouquinho mais clara, né? Para dar um destaque. E o que mais? Nós vamos daqui a pouco colocar um total, né? O total da folha de pagamento, ó. Total da folha de pagamento, ó, total, vou voltar aqui. Folha de pagamento, ok. E aqui nós vamos somar para dar o total, tá? Porém, o que eu quero fazer? Deixa eu selecionar aqui também, colocar um preenchimento, colocar um negrito aqui para dar um destaque. Olha só como está ficando interessante, né? E eu posso colocar bordas aqui também na minha planilha. Então, deixa eu selecionar aqui, ó, selecionar toda a minha planilha, porque se eu for imprimir, está aparecendo essa guia aqui para mim, essas linhas, essa linha de grade que a gente chama, mas na hora de imprimir ele não vai imprimir essa guia. Se eu vier aqui em cima, ó, na guia de menu, exibir e pedir para tirar as linhas de grade, ele dá uma prévia de como você iria imprimir esse relatório. E tá vendo como que aqui não tem linhas, né? Ó, deixa eu mostrar a linha de grade, né? Exibir. Agora eu vou voltar para a página inicial. Então ela está aqui para te ajudar para você conseguir identificar fácil a sua guia. Mas se você quer que imprima, então você tem que selecionar. E aí você tem aqui nos recursos da fonte, ó, nós temos essa opção aqui, que é a borda. Então nós temos, está selecionada a borda inferior. Pode ver que no desenho está tudo pontilhado, só tem uma linha na parte de baixo. Então se eu der um clique aqui, a única linha que ele colocou foi a inferior. Tá? E como eu quero todas as bordas, deixa eu selecionar de novo, aí eu vou dar um clique aqui e vou escolher todas as bordas. Ó. Agora sim ele vai imprimir. E eu quero fazer uma borda, mais espessa no contorno. Então eu vou selecionar tudo aqui, ó, e para dar um destaque, né, eu venho aqui e vou escolher bordas externas espessas. Ó. Então eu vou dar um clique aqui e observe como que agora o contorno já ficou um pouco mais destacado. Se eu voltar aqui no exibir e tirar as linhas de grade, agora você pode ver que já está aparecendo as bordas do jeito que vai ser impresso o nosso relatório, tá? Então deixa eu colocar a linha de grade mais uma vez, vou voltar para a página inicial. E olha só, eu deixei essa opção aqui do sexo dos funcionários para a gente fazer junto. Eu tenho uma dica muito bacana para te mostrar, para te falar nesse momento. E, inclusive, é um recurso que eu vou te ensinar que costuma cair muito, tanto em seleção de emprego, quando a entrevista exige Excel, quanto em concurso público, quando você vai fazer um concurso que também tem quesitos avaliativos, a utilização da planilha do Excel. E nós vamos fazer aqui uma validação de dados. Olha só que interessante, um recurso já avançado que eu vou te mostrar agora. E o que seria validação de dados? É quando você vai falar para o Excel que ele não vai permitir palavras diferentes da que você estipular. Então, por exemplo, é para evitar que a gente cometa erros de digitação, que isso dá um trabalho no nosso dia a dia. Por exemplo, olha só, a Olivia, ela é do sexo feminino. Deixa eu voltar aqui. Feminino, ok? Renato, masculino, né? Aí a Juliana, feminino também. Feminino. Eu escrevi errado de propósito, mas é comum no dia a dia, quando você está digitando, você digitar uma palavra errado. E aqui eu tenho feminino escrito certo e tenho feminino escrito errado. Se nós formos colocar um filtro aqui, já vai dar confusão na hora de você não vai conseguir selecionar todas as pessoas, porque nós temos duplicidade com erros de digitação. E a validação de dados, ela vem justamente para isso, para você falar para o Excel que só vai
Só vai deixar que apareça, que a pessoa digite ali palavras que estão permitidas, para que não haja erros na hora da digitação. E vou fazer da maneira mais prática para você. Então vou selecionar essas células aqui e eu vou vir aqui em cima na guia de menu, Dados. E aqui em Dados eu vou vir aqui em Ferramenta de Dados. E eu vou parar nesse botãozinho que chama Validação de Dados, tá? E vou dar um clique. E apareceu uma janelinha escrito Validação de Dados. E aqui nós temos a permitir qualquer valor. Por isso que eu escrevi feminino, digitei corretamente, ele aceitou. Digitei escrito errado, ele aceitou também. Então aqui nós vamos falar para ele que não pode aceitar qualquer feminino aqui. Então nós vamos vir aqui no permitir, onde está qualquer valor, e vamos selecionar lista. Então, agora você vai fazer uma lista aqui somente com o texto que você vai aceitar que as pessoas digitem aqui. Então, nós vamos aqui na fonte, nós vamos montar a nossa lista. Ó. Então, feminino, ponto e vírgula, masculino, ponto e vírgula, e vou colocar outros aqui. Digamos que a pessoa não quer que se identifique não quer que identifique o seu gênero. Então vou deixar feminino, ponto e vírgula, masculino, ponto e vírgula, outros, e vou dar um OK. E observa que agora, quando eu clico nessas células onde não tinha nada, ele já apareceu aqui o nosso botão com uma alça de preenchimento, onde nós temos a validação que nós fizemos, a nossa lista de opções. A Olivia é do sexo feminino, então eu vou clicar nesse botão e vou selecionar aqui feminino. Renato, masculino, então vou clicar aqui e vou colocar masculino. Juliana, feminino. Agora a Rafaela, eu vou escrever feminino errado. Então, feminino. Enter. Olha só o que aconteceu. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidos para essa célula. Ou seja, presta atenção, você digitou o nome errado, faz de novo. Aí a gente dá um cancelar. Então ele só vai aceitar quando as pessoas coloquem o nome correto. E isso na hora de filtrar não vai dar duplicidade mais. Então, Rafaela, feminino, Matheus, masculino, Roberto, masculino e Daniel, masculino. Pronto, nós já temos aqui a nossa folha completa com todos os dados que a gente precisa, nome, idade, sexo, o cargo, né, salário. Agora eu preciso saber quanto é que vai dar essa folha de pagamento. Quanto é que eu vou pagar? Né? Eu tenho aqui todos os funcionários, os salários de cada um, eu preciso de um total aqui, o total da folha de pagamento. E como eu vou identificar esse total? Eu vou precisar somar. E eu tenho várias formas diferentes de fazer uma soma aqui no Excel. Eu vou mostrar algumas. Então veja só, primeira coisa, onde você quer que apareça essa resposta? O total da folha de pagamento, não é nessa célula? Então você tem que selecionar ela. Então se você der um clique aqui fora e for somar, o total vai aparecer aqui, ó, onde você deixou a célula ativa. Então você, primeiro passo, clica onde você quer fazer a soma e aí você vai no teclado e vai apertar a tecla igual. Então, quando você colocou o sinal de igual aqui, o operador aritmético de igual, ele sabe já, o Excel automaticamente já sabe que você vai fazer alguma coisa. Ele já sabe que você vai fazer algum cálculo, alguma fórmula, alguma função. E ele vai obedecer. Então, é uma conversa que nós temos que ter com ele. Então, veja só, eu quero somar 1.500 mais 1.212 mais 4.650. Eu até poderia colocar aqui igual 1.500 mais 1.212 mais 4.650. Quando eu dou um Enter, ele já soma, tá vendo? Mas imagina uma folha com 30 funcionários, o trabalho que vai te dar. A ideia aqui é facilitar a nossa vida, otimizar a nossa vida e não dificultar, não é verdade? Então eu vou dar um clique aqui e eu vou fazer da seguinte forma, ó, igual. Aí eu vou com o mouse, clico no 1.500, F5, tá vendo? Por quê? Coluna F na linha 5. Ele vai pegar essa célula e vai somar. Então, mais. Aí eu clico no 1.212 mais 4.650
Mas cuidado na hora de clicar para não pular uma linha sem querer, tá? É muito comum acontecer isso e dá um problema. Então eu clico aqui, ó. Se eu cliquei errado, é só clicar na linha certa, mais, aí clica no próximo, mais 1750, mais 3.350. Então já pode ver que já ficou igual F5 mais F6 mais F7, F8, F9, F10 e F11. Ou seja, todas as células. E quando eu apertar o Enter, ele já vai aparecer o resultado para mim. Então o total foi 16.327. Esse é o total bruto da minha folha de pagamento. E quando eu clico aqui nessa célula, que é a F12, olha aqui em cima na caixa de nome, F12, olha aqui que ele me mostrou na barra de fórmulas. A fórmula que você utilizou para fazer esse cálculo. Então aqui está 16.327, quando você clica aqui ele mostra que conta que foi feita. Então nós fizemos uma fórmula, montamos uma fórmula. Mas no Excel existe uma maneira mais prática ainda de se fazer isso, utilizando uma função. Aliás, cabe aqui a gente identificar a diferença que existe entre fórmula e função no Excel. É simples assim. Nós acabamos de criar uma fórmula, fazer uma conta. Tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. E se é uma conta, uma fórmula que você utiliza muito no dia a dia, então existem fórmulas prontas no Excel para facilitar a sua vida. Ou seja, existem funções prontas no Excel. Então a diferença entre uma fórmula e uma função é que a fórmula você vai ter que montar passo a passo e a função são fórmulas rotineiras, cotidianas, que já tem pronta para você escolher. Então vamos usar a função da soma agora, para a gente poder fazer o nosso cálculo. Então eu vou dar um clique aqui, vou dar um delete, e olha só, vou voltar para a minha guia de menu da página inicial, e no canto superior direito eu tenho os recursos de edição. E aqui nos recursos de edição nós temos um botão que ele parece um símbolo da somatória, olha só. Inclusive quando você para nele, ele mostra a soma, né? Se você clicar do lado, nesse botãozinho aqui do lado, nessa alça de preenchimento, sempre que tiver uma flechinha aqui do lado, quer dizer que tem mais recursos para você poder utilizar. Então vou dar um clique aqui do lado, ó. Nós temos soma, média, máximo, mínimo, contar números, né? Eu quero somar. Então eu dei um clique aqui em soma, olha só o que ele já fez. Ele selecionou todos os valores que estão acima, né, da célula, ele sempre dá preferência para os valores que estão acima, né, e ele está colocando aqui, ó, igual, soma, ele vai somar, o que ele vai somar? O que está dentro do parênteses. E o que está dentro do parênteses? F5, 2 pontos, F11. Esse 2 pontos não quer dizer que ele vai dividir. Quando tiver 2 pontos no Excel em uma fórmula ou em uma função, quer dizer que é uma sequência de células que estão selecionadas, tá? Ou seja, da F5 até a F11, ó. Da coluna F, da linha 5 até a linha número 11. Basta eu dar um Enter e ele já vai me dar o total. E quando eu paro aqui, clico no 16.327, ele já mostra que foi uma soma que foi feita. Inclusive, se você apagar um valor aqui, ó, por exemplo, 1.212, né, o salário do Renato, vou dar um delete. Apagou, ele já diminuiu o total da folha. Essa nossa planilha ela já está automatizada. Se eu apagar todos os valores, ó, delete, vai ficar zero. Ctrl Z para desfazer, Ctrl Z de novo para desfazer. Mas vamos aumentar um pouquinho o valor do salário aqui do Renato, né? Para R$ 1.335, né? Não, vamos deixar 1.212 mesmo. Ok, então ele já está atualizando automaticamente. Interessante, né? Então nós já fizemos uma fórmula e uma função. Outra coisa que eu poderia fazer é fazer um rateio aqui, identificar quanto por cento o salário da Olivia representa do total da folha de pagamento. Olha que percentual interessante nós vamos identificar, que análise interessante a gente vai fazer. Quanto cada um desses salários representa percentualmente com relação à folha como um todo. Então vou colocar aqui do lado, ó, percentual do salário, certo?
e ele já está mostrando aqui, já começou a copiar essa formatação, porque ele entende que a gente quer continuar, né, na formatação, nessa linha. E aqui, o que acontece? Eu posso selecionar tudo de novo e colocar todas as bordas e colocar também a borda espessa aqui do contorno, tá? E agora, olha só, como que eu faço essa conta? Deixa eu clicar aqui só e colorir aqui pra gente. Como que eu faço esse cálculo? Quanto que 1.500 representa percentualmente com relação ao valor total da folha? Nós vamos dividir o 1.500 pelo valor total. Então aqui, ó, vou colocar aqui o sinal de igual, vou dar um clique aqui no 1.500 e vou dividir. E eu queria mostrar essa fórmula utilizando um operador aritmético de divisão para mostrar para você que no Excel o sinal de dividir não é o sinal de dividir que nós estamos acostumados a encontrar nas calculadoras, por exemplo, é a barra. Então, quando você coloca a barra, ele entende que é para dividir. E ele vai dividir o F5 pelo total, né? O F5, né, que é o salário da Olivia pelo total da folha. E eu vou dar um clique aqui, então ele está dividindo o F5 pelo F12, tá? E eu vou dar um Enter aqui para a gente ver. Enter, observa que ele já ficou aqui, ó, 0,091872, deu uma dízima periódica. Então, quando a gente faz uma divisão, ó, de 1.500 por 16.000, ele vai dar números decimais. O que a gente precisa fazer aqui é uma conversão. Igual eu transformei um número comum que estava aqui em estilo de moeda, eu vou selecionar essa célula aqui e vou colocar o estilo de porcentagem. Olha, nós temos aqui na barra de menu da página inicial, eu tenho o símbolo da porcentagem, ó, estilo de porcentagem. Então, quando eu clico, ele já transforma em 9%. Inclusive, eu posso até centralizar. E olha só, não é a mesma conta? Eu vou dividir sempre o salário pelo total da folha, né? O salário do segundo funcionário pelo total da folha, do terceiro pelo total, assim sucessivamente. Então, se eu copiar essa fórmula que eu fiz, ó, quando eu cliquei no 9%, ele já está mostrando aqui que eu dividi o F5 pelo F12. Então, se eu copiar para baixo, ele vai fazer automaticamente a porcentagem. Porém, vai dar um erro aqui. E eu deixei de propósito para te mostrar esse erro acontecendo. Tá? Porque quando você copia o que está nessa célula para debaixo, ele vai copiar, vai pular linha. Então, se aqui ele está fazendo... eu vou dar 2 cliques aqui para a gente. Ó, o F5 dividido pelo F12. Quando você copiar essa fórmula para baixo, ele vai dividir a linha de baixo. Porém, eu quero dividir a linha de baixo, a F6, ainda pela F12. E é aqui que está o erro que vai dar, que eu comentei. Deixa eu dar um ESC aqui. Então, olha só. Ctrl+C e Ctrl+V, clássico, básico. Se eu clicar aqui no feminino, aqui no gerente, Ctrl+C, copiei. Se eu vier aqui embaixo, Ctrl+V, colei, ele vai copiar, né, o que está aqui, inclusive com as bordas que você colocou, tá? Então ele copia o que tiver aqui. Como estava escrito gerente, ele copiou gerente. Ctrl+Z para desfazer. Então olha só, ESC. Se eu copiar essa fórmula aqui para a linha de baixo, ele vai fazer o cálculo da linha de baixo. Então, ó, Ctrl+C, vou dar um clique na linha de baixo, Ctrl+V, e ele deu um número, um erro aqui, um erro que tira o sono de muita gente quando está começando a utilizar o Excel. Ele está falando aqui que é impossível dividir por zero. Mas como? Dividir por zero? Olha, quando eu clico 2 vezes aqui, ó, o que acontece? Lembra que eu falei que ia pular uma linha? Ele está dividindo já a F6 pela F13, ó. Ele pulou uma linha aqui também. E aí deu o problema. Tá? Então, nós temos que ter um jeito de avisar o Excel, deixa eu dar um delete aqui para apagar, que é para ir pulando linha por linha, mas dividir sempre pelo total da folha, sempre pela célula F12.
Ou seja, essa célula aqui, onde está o total, eu tenho que travar essa célula, né? Fixar, dividir todas sempre por ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um delete, vou apagar aqui esse primeiro cálculo que eu fiz e vou fazer de novo. Então colocar o sinal de igual, aí eu vou clicar no 1500, dividido por, vou clicar no total, pelo F12. E para avisar o Excel que é para dividir todos os números sempre por essa célula aqui, nós vamos apertar no teclado uma vez a tecla F4. Então você vai aí no seu teclado, aperta F4, observa que aqui ó, já ficou cifrão F, cifrão 12. Esse cifrão quer dizer que estamos fixando essa célula, travando essa linha, essa coluna e essa linha. Então tudo que eu for copiar para baixo vai dividir sempre por essa célula aqui. Será? Deixa eu dar um Enter para confirmar. E agora eu vou Ctrl C, vou clicar na linha de baixo, Ctrl V. E aqui, 1500, deixa eu dar um ESC. 1500 representa 9% da folha total, 1212 representa 7%. Vou dar dois cliques aqui onde está o 7%. E ele vai mostrar para mim que está dividindo a F6 pela F12. Então ainda continua dividindo os valores, sempre pelo total, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Tem uma maneira mais prática de você copiar essa fórmula para baixo? Tem, e eu vou te mostrar agora. Olha, quando você clica em uma célula que ela fica ativa, ela fica com ela está selecionada, ou seja, tudo que você for escrever vai aparecer aqui. Deixa eu dar um ESC. Observa que ela está com um negrito em volta e ela tem no canto inferior direito um quadradinho. Esse quadradinho não está aí por acaso. Esse quadradinho, olha só quando o mouse, quando eu paro em cima desse quadradinho no canto inferior direito da minha célula, ele vira um sinal de mais pretinho. Quer dizer que isso aqui é uma alça de preenchimento. Sempre que você apertar e segurar apertado, ele vai copiar tudo que tiver dentro dessa célula para baixo. Ó, apertei, segurei apertado e ele vai arrastar e já está copiando. É lógico que não aconteceu nada. Por quê? Porque não tinha nada aqui. Mas quando você clica aqui numa célula que tem um valor, que tem uma fórmula que foi feita, ele vai copiar essa fórmula. Então eu vou parar com o mouse nessa alça de preenchimento, apertar, segurar apertado o botão esquerdo do mouse e vou vir arrastando para baixo. E quando eu soltar, ele já trouxe todos os percentuais, né? Então qual foi o maior aqui? 28% é o salário do meu gerente, da minha gerente, que é a Juliana, 4.650. 28% do total da folha é o salário da Juliana. E o menor foi o quê? 7% é o salário do Renato, né? Então quer dizer que somando todos esses valores tem que dar 100%, né? Vamos ver se dá? Cliquei uma vez. Agora vamos lá na guia de menu da página inicial, no canto direito, onde nós temos o botão da somatória aqui. Vou somar, já selecionou tudo, vou dar um Enter. 100%. A minha folha é 100%, o valor total. 8% é o salário da Rafaela, 11% é o salário do Roberto, 20% é o salário do Daniel e assim sucessivamente. Viu só que interessante? Me diz aí, você já conhecia esses recursos do Excel? Já sabia formatar? Já sabia fazer esse rateio, esse percentual? Tá gostando do que nós estamos fazendo? Tá gostando de estar acompanhando comigo? Tá gostando de estar aprendendo? Então curte aí para mim, me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que possam estar precisando aprender a trabalhar com Excel. Tá? Então me ajuda aí. Como você pode me ajudar a divulgar, fazer com que a plataforma distribua para cada vez mais pessoas? Simplesmente você vai aqui embaixo e curte. Então me ajuda, curte aí. E diz também o que você está achando, se você está gostando. Comenta aí para a gente ver se você está gostando. Bom, nós vamos fazer o tratamento de algumas informações aqui e para nós ganharmos um pouco de tempo, eu já coloquei aqui todas as informações que nós vamos precisar gerenciar. Tá bom? Então nós vamos fazer agora coletar algumas informações, fazer uma análise mais criteriosa das informações que nós temos aqui na nossa folha de pagamento.
Primeiro, eu gostaria de colocar aqui um cabeçalho, né, um título, né, para quem olhar para esse relatório, saber do que se trata, né, que é a folha de pagamento referente ao mês de novembro do ano de 2022. Então, para isso, eu quero inserir uma nova linha aqui. Então, eu vou clicar na linha número 4. Lembra que a gente pode vir na página inicial, inserir aqui, inserir linha na planilha? Podemos, mas nós podemos vir direto no número da linha, botão direito e clicar em inserir. Aí ele já empurrou tudo uma linha para baixo. Então aqui nós vamos colocar o título do nosso relatório, né? Folha de pagamento, novembro de 2022. Perfeito! Olha, o que eu posso fazer? Colocar um negrito, escolher uma fonte, uma letra diferente. Vamos pegar uma letra diferente aqui, né? Vamos aumentar só uma vez, ó, aqui no número, na letrinha A maior ela aumenta, na letrinha A menor ele diminui. Ou você pode clicar aqui e escolher também o tamanho, ó, vou colocar o número 12. Perfeito. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero que esse título, ele fica, da minha tabela, ele fique bem centralizado, bem bacana aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar essas células, ou seja, deixa eu selecionar aqui todas as células, eu vou transformar essas células todas em uma única célula, vou mesclar e o texto vai ficar, o texto que está dentro dessa célula, no caso o folha de pagamento, novembro de 2022, vai ficar bem centralizado. E como que eu faço isso? É só você vir aqui na página inicial e nas opções de alinhamento, ó, nós temos aqui o mesclar e centralizar. É só dar um clique aqui, ó. Então ele já transformou. Quando eu clico, tá vendo que ele já selecionou todas e já ficou bem centralizado? Ele já mesclou. Ah, não gostei, queria tirar essa mescla. É só clicar de novo no mesmo botão que ele já tira a mescla. Então, mesclei. Inclusive, folha de pagamento vai ficar bem legal, ó. Selecionei aqui e vou mesclar. Só que eu vou alinhar à esquerda, ó. Eu posso alinhar à esquerda, alinhar à direita, eu posso centralizar. Eu vou alinhar à esquerda, né, para ele ficar aqui no começo. Olha só como que ficou bem bacana agora. Então agora o que eu quero fazer? Vou utilizar algumas funções básicas do Excel para te mostrar como funciona. E eu quero saber o valor total da folha, já temos aqui, né? Nós vamos só transportar para cá. O valor médio individual, se você pegar, em média, quanto você está gastando por funcionário? Se você fazer uma média, nós temos que pegar o valor total, dividir pela quantidade de funcionários, e aí nós vamos saber a média por funcionário. Né? Mais ou menos assim, mas eu vou mostrar para você como funciona isso. Eu quero saber aqui qual foi o maior salário, o menor salário, quantos funcionários nós temos nessa folha de pagamento, e eu quero fazer uma análise com relação ao gênero dos funcionários, eu quero identificar aqui quantos funcionários eu tenho do sexo feminino, quantos funcionários nós temos do sexo masculino, feminino, e quantos nós temos que não informaram o gênero, que colocaram aqui como outros. Inclusive, vamos fazer uma aqui, por exemplo, a Rafaela. Vamos mudar aqui o sexo aqui de masculino, feminino, vamos colocar outros aqui, tá bom? Então vamos formatar para ficar bem apresentável. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na coluna I, na letra I, e vou dar 2 cliques para ele ajustar automaticamente. Né? Então olha só, aí ele já ajustou automaticamente, aumentou a largura da coluna para caber o conteúdo, ela ficou da largura do conteúdo maior que nós temos em algumas dessas células. No caso foi da análise gênero dos funcionários. Vou dar um desfazer aqui, Ctrl Z, ou clicar nessa flechinha aqui em cima, né? O que eu vou fazer? Eu não gostei, que ficou muito larga. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar análise, essa segunda célula só, aí eu vou mesclar, já transformou as duas em uma só. Agora eu venho aqui em cima e dou 2 cliques e ele vai ajustar automaticamente para caber aqui no valor médio individual, tá vendo? Então aqui, ó, essa aqui é uma célula que está mesclada. Vamos fazer uma formatação para ficar bem bacana? Então eu vou selecionar até aqui. Se eu selecionar até embaixo, olha só o que vai acontecer. Como está mesclado aqui, ele vai dar esse problema, vai selecionar a coluna do lado. Então eu vou dar um clique no análise, vou clicar no mesclar novamente para tirar a mescla, seleciono até embaixo, aí eu vou formatar, vou escolher aqui
a um azul escuro com o texto branco, né? E vou colocar aqui em negrito. Agora sim eu vou mesclar novamente, perfeito, e vou selecionar tudo para colocarmos as bordas, igual nós temos aqui. Então primeiro eu vou vir aqui e colocar todas as bordas, eu venho novamente e seleciono bordas externas espessas, e aí ele vai mostrar para mim as bordas externas espessas. Já ficou mais ou menos parecido com o que nós temos aqui do lado, tá? E agora nós vamos trabalhar. Eu vou mostrar para vocês aqui as funções básicas do Excel que vocês podem utilizar no dia a dia, que vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Então veja só, o valor total de novembro, nós já somamos aqui. Lembra que nós usamos a função soma e ele somou tudo automaticamente? Eu poderia até clicar aqui, clicar no botão da somatória, ele já abriu parênteses aqui falando que vai somar, né? E ele vai somar o quê? Aí eu preciso selecionar. Aí eu vou selecionar do 1.500, que é o primeiro salário, até o último, que é o do Daniel, e vou dar um Enter. Aí ele já apareceu, 16.327. Tá vendo só? Mas eu posso fazer da seguinte forma também. Eu posso pedir para ele buscar um valor que já está aqui. Como que eu faço isso? Ó, eu coloco o sinal de igual, né? E clico na célula de onde eu quero buscar uma informação. Eu vou clicar aqui na célula onde nós temos o valor total. Então ele está igual F13, ó, coluna F na linha número 13. Ele vai buscar esse valor, ó, Enter. Tá vendo só? Se eu apagar o salário da Olivia, que é 1.500, ó, a folha já baixou para 14.827 e aqui também. Então está automatizada. Ctrl Z para trazer o salário dela de volta. Gente, então olha só. Eu quero agora saber, em média, quanto que eu estou pagando por funcionário. O gestor ele costuma fazer esse tipo de análise, em média, quanto que eu estou gastando por pessoa. Então nós vamos pegar o salário de todo mundo, né? Tem pessoas que ganham até 4.650, tem pessoas que ganham 1.212, porém, em média, quanto que ele está pagando, quanto que eu estou pagando na folha por pessoa. Então eu vou fazer, é igual a média escolar para ver quem está passando de ano, somos 4 bimestres e divide por 4, não é assim? Eu até poderia fazer igual, tanto, dividido por tanto, mas nós estamos com um pouco de pressa, estamos com o nosso prazo um pouco avançado. Né? Então eu vou fazer o seguinte, já selecionei, dei um clique onde eu quero que apareça o valor médio, na guia de menu da página inicial, aqui no canto direito, nos recursos de edição, não é mais uma soma que eu quero fazer, agora eu quero achar a média. Ó. Então é só clicar em média. Como nós temos valores acima já, ele pensa que é para achar a média do que está acima, que ele dá sempre prioridade para coluna, sempre ele vai dar prioridade para colunas. Mas do jeito que está aqui, é só você vir e selecionar que você quer do primeiro funcionário até o último funcionário. Apertou o botão esquerdo do mouse, arrasta até o último, soltou e dá um Enter. Então, em média, a folha de pagamento está dando, em média, 2.332 por funcionário. Tá? Outra coisa, qual foi o maior salário? A folha está pequena, está dando para a gente ver, mas se é uma folha com 30 pessoas, já complica. Então agora, para eu achar o maior salário, eu vou, ó, dei um clique na célula, vou vir aqui novamente, ó, nas funções, né? Eu vou escolher o máximo. O máximo vai mostrar o maior valor. Então eu vou dar um clique em máximo. Lembra que ele está dando prioridade para a coluna? É só você deixar do jeito que está aqui e selecionar todos os salários, tá? Do primeiro funcionário até o último e dar um Enter. Olha, o maior funcionário aqui está ganhando 4.650. E se fosse 5.100? 5.100. Automaticamente ele já modificou. Tá vendo só? Agora o menor salário. Quanto que é o menor salário da folha? Então, se eu cliquei na célula, se o máximo mostra o maior, o mínimo vai mostrar o menor. Então eu vou vir aqui em cima nas opções, né, da somatória e vou, das funções, eu vou clicar em mínimo e vou selecionar do primeiro funcionário até o último funcionário e vou dar um Enter. O menor salário é R$ 1.212. Tá vendo só? Eu já tenho aqui, ó, números importantes para uma análise por parte do gestor.
o total da folha, a média de salário paga por pessoa, em média, a folha dá uma média de 2.000 e pouco por pessoa, o maior salário é 5.100 e o menor salário é 1.212. E quantos funcionários eu tenho na minha folha de pagamento? Né? Eu poderia até contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se é uma folha com 30, 15, 20, dá mais problema para a gente fazer isso. E ele conta para nós automaticamente. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função chamada contar números. Ó. Vou dar um clique e vou selecionar aqui ó, os nomes de todo mundo e a idade, porque ele conta os números. Tá? Então, vou dar um Enter aqui. Eu tenho 7 funcionários nessa folha de pagamento. E eu posso centralizar aqui. A folha de pagamento deu um total de 16.000, em média 2.300 para cada funcionário. Quem ganha mais ganha 5.100, quem ganha menos ganha 1.212. Eu estou aqui com 7 funcionários cadastrados, né, na minha folha de pagamento. Eu quero saber agora quantos funcionários são do sexo masculino. Então, para não precisar vir aqui 1, 2, 3, 4, existe uma função que eu vou utilizar e eu vou ensinar você agora a estruturar essa função para contar todos os funcionários do sexo masculino. E é a função CONT-C. Então a função CONT-C eu vou colocar aqui ó, igual cont.c, observe que já apareceu aqui embaixo, ó, existe realmente essa função. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou eu posso dar um tab para ele entender que eu quero utilizar essa função. Eu vou apertar o tab uma vez, aí ele já abriu um parênteses e está me pedindo algumas informações aqui. Ó. A sintaxe dessa função é a seguinte. Para ele poder identificar quantos funcionários são do sexo masculino, eu tenho que falar para ele qual o intervalo que eu quero analisar e qual o critério que eu vou utilizar. Então, qual é o intervalo? É aqui onde estão os sexos, né? Então, vou selecionar todos os sexos aqui, ó, masculino e feminino, né? Do D5 até o D12, vou apertar o F4 para travar essas células, porque eu vou copiar para as linhas de baixo e eu não quero que pule linha aqui. Né? Então, ele vai analisar da coluna D, da linha 5 até a linha número 12, ponto e vírgula. E agora, qual é o critério que você vai utilizar? Eu quero que ele identifique aqui onde tem a palavra masculino e conte para mim quantas vezes aparece a palavra masculino. Então agora eu vou fechar o parênteses para encerrar a minha função e vou dar um Enter. Nós temos aqui 4 pessoas do sexo masculino. Não se preocupa, esse vídeo vai estar disponível para você. Você pode voltar depois, assistir quantas vezes você quiser, para fazer passo a passo novamente, prestar mais atenção, ver o que está acontecendo, tá bom? Fica tranquilo. Eu vou agora, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar essa função para as linhas de baixo, tá? Para ele poder calcular para mim automaticamente quantas pessoas são do sexo feminino também e quantas tem outro gênero. Tá? Então eu vou, lembra que quando você vem nessa alça de preenchimento aqui no cantinho e copia, ele copia. Então olha só, o que nós temos aqui? O número 4. Mas o número 4, na verdade, é o quê? Olha só aqui na barra de fórmulas aqui em cima. É uma função que eu usei para contar quantas vezes aparece a palavra masculino. Então eu quero copiar essa função para as linhas de baixo. Então eu vou clicar aqui no cantinho, né, inferior. O mouse virou um sinal de mais pretinho, é a alça de preenchimento, vou apertar, arrastar para baixo e vou soltar aqui. E observa que ele já está mostrando para mim que nós temos 4 pessoas do sexo masculino, 2 do sexo feminino e uma, né, que se classificou como outros do seu gênero. Mas, quando eu copiei, ele copiou toda a formatação, inclusive a borda que tinha aqui. A borda inferior, ela é mais fininha. E aqui agora eu tenho uma borda espessa na coluna I e uma borda fininha que ele copiou. Então eu vou simplesmente avisar para o Excel que eu quero que ele copie somente a formatação, o conteúdo menos a formatação. E observe que apareceu aqui, né, uma opção de auto-preenchimento aqui do lado. É só você clicar aqui e
preencher sem formatação. Ó. Então ele copiou, né, até embaixo, mas não copiou a formatação. Inclusive o centralizar que eu tinha colocado, ele tirou. Mas sem problema, eu seleciono e coloco aqui a centralização. E agora eu vou fazer os gráficos com você. Nós vamos fazer dois gráficos aqui. Um, para analisar a questão do sexo dos funcionários, quantas pessoas são do sexo masculino, quantas são do sexo feminino, e outro gráfico para podermos analisar com relação aos valores, quem ganha mais, quem ganha menos, uma forma de podermos identificar visualmente, né, para que o gestor possa identificar visualmente. Então vamos fazer primeiro um gráfico com relação ao gênero dos funcionários aqui, o sexo dos funcionários. Para isso eu preciso selecionar, e eu vou selecionar aqui, ó, o sexo masculino, feminino e outros, e quantas pessoas tem de cada sexo, ok? O que eu fiz? Vou clicar, apertar o botão esquerdo do mouse, arrastar para baixo e para o lado, selecionei o sexo e quantas pessoas tem cada sexo. Então agora nós vamos vir na guia de menu, ao lado do página inicial, nós temos aqui o menu Inserir. E aqui no menu Inserir nós temos os recursos de gráfico, nós temos inúmeros gráficos aí, e eu quero fazer um gráfico de pizza. Olha só, olha aqui, ó. Aqui eu tenho pizza 2D, pizza 3D, eu tenho rosca também, que dá pra gente fazer muita coisa legal usando rosca, mas eu vou utilizar o gráfico pizza 2D. Então observe que aqui ele já começou a fazer o meu gráfico, ele já pegou o gráfico de pizza, assim como o gráfico de colunas, o gráfico de barras, é interessante que eles servem para nós fazermos análises assim do unitário com relação ao total, ou seja, quanto cada parte representa sobre o total. Ou seja, a pizza completa representa 100%, ou seja, é a quantidade total de funcionários, 7 funcionários. Desses funcionários, o sexo masculino, observa que está um quadradinho azulzinho aqui, sexo masculino ele tem uma fatia maior da nossa pizza, ou seja, ele tem quatro pessoas do sexo masculino. E se você parar com o mouse dentro dessa parcela da pizza, ele mostra, ó, masculino, valor 4, 57% da folha de pagamento dos funcionários é do sexo masculino. Feminino é o alaranjado. Então você parou aqui no feminino, 2 pessoas representam 29% da folha. Perdão. E outros, que é o cinza, representa uma pessoa, representa 14%. Isso porque são 7 funcionários. Mas para a gente poder otimizar um pouco, ganhar um pouco mais de tamanho, de espaço aqui do gráfico, nós podemos tratar ele da seguinte forma. Ó, eu vou clicar aqui onde está a legenda, né, o masculino, feminino e outros, eu dei um clique e vou dar um delete. Observe que meu gráfico já ficou maior. Agora eu vou mudar o título do gráfico aqui. Eu vou colocar aqui gráfico referente aos gêneros. Ok? Beleza, muito bem. Então eu posso vir aqui, quando você clica no gráfico, observa que aparece aqui nas guias de menu, aparece um menu que antes não existia. Onde ele tem as opções ó, aqui em cima, ó, ferramentas de gráfico. Eu tenho a opção de designer e eu tenho a opção de formatar. Né? Isso porque eu estou com o meu gráfico selecionado, ou seja, eu dei um clique nele. Se eu der um clique fora, ó, sumiu. Ele estava, ó, vou dar um clique, ele estava entre o ajuda e entre a lâmpadazinha. Diga-me o que você deseja fazer. Né? Cliquei fora, então ele tira o designer do gráfico. Então quando eu clico aqui, além de aparecer essas ferramentas de gráfico, inclusive você poderia escolher um layout aqui, ó, diferente, que já vai dando toda uma diferença no seu gráfico, né? Mas eu quero colocar os rótulos aqui, ou seja, eu quero que ele me mostre quantas pessoas tem de cada gênero. Então quando você clica, além de aparecer as ferramentas de gráfico, aparece esse sinal de mais aqui, que tem os elementos de gráfico. Ó. Então eu dou um clique, ó, rótulo de gráfico. Eu vou dar um clique aqui no rótulos de gráfico.
E observa que já apareceram os números, ó, 4, 1 e 3. Mas aí fica difícil de eu saber quem é quem aqui, não é verdade? Então, eu quero que, além dos números, ele mostre os valores aqui para mim. Ou seja, qual é masculino, qual é feminino, qual é outros. Como que eu faço isso? Eu vou dar um clique em um desses valores, né? Em um desses rótulos, e ele selecionou os três, ó. Cliquei fora. Quando eu clico em um, ele seleciona os três. Aí com o mouse aqui dentro, eu vou dar um clique com o botão direito do mouse. Ele abre essa lista suspensa. E eu vou formatar rótulo de dados. Observe que aqui ele já apareceu, formatar, a opção de formatar os rótulos de dados. Como que eu fiz isso? Deixa eu fechar, vou clicar fora, vou novamente com você. Eu dei um clique em um desses valores, aí eu cliquei novamente com o botão direito, formatar rótulos de dados. Aí ele traz a opção aqui de formatar rótulos de dados, ó. E aqui ele está mostrando, está habilitado o valor. Por isso que ele está mostrando quantas pessoas tem de cada gênero. Mas eu quero que, além do valor, ele me mostre o nome da categoria. Olha, eu vou dar um clique aqui em nome da categoria. Aí observe que ele já está aparecendo. Masculino, 4, outros, 1 e feminino, 2. Mas está dentro do meu gráfico, dentro da minha pizza. Eu queria que ele aparecesse na extremidade externa. Então aqui nessas opções, se você descer um pouquinho mais, nós temos aqui, ó, posição do rótulo, extremidade centro, extremidade interna, e nós temos extremidade externa. Então quando eu clico, olha só como que ele já passou para o lado de fora. E outra coisa, tá aqui masculino, ponto e vírgula e 4. Por quê? Aqui do lado nós temos, ó, o separador ponto e vírgula. Então ele está masculino, ponto e vírgula, separando o valor do nome da categoria. Mas eu posso substituir aqui, em vez de ponto e vírgula, por nova linha. Quando eu dou um clique em nova linha, olha só que interessante, deixa eu fechar aqui. Então aqui eu já tenho, ó, cada pizza, cada fatia, o azul aqui é masculino, o feminino são 2 pessoas, outros 1. Eu poderia, inclusive, para ficar na mesma tonalidade aqui, eu poderia dar um clique. Quando eu clico em uma fatia, ela seleciona as 3. Então, se eu clicar mais uma vez nessa fatia aqui, eu posso vir agora aqui em cima em formatar e escolher uma cor que é a mesma que eu usei para a minha paleta de cores do meu relatório, que é esse azul escuro aqui. E essa fatia do feminino, agora eu dei um clique no feminino, ele já selecionou, eu vou formatar e colocar um preenchimento, aquele azul um pouco mais claro. Outra coisa, tá vendo que tem uma linha branca fazendo um contorno aqui em volta dos pedacinhos das minhas fatias da pizza? Então vou dar um clique, uma vez ele selecionou as 3, aqui no formatação eu venho no contorno da forma e não vou escolher outra cor, eu vou deixar sem contorno. E olha só, olha como que ele já ficou. Perfeito. Agora eu vou clicar aqui só no título, vou vir em formatar aqui em cima, página inicial. Vou colocar um negrito, né? Eu posso dar um clique fora, selecionar, dar um clique no gráfico, escolher uma cor também para ficar... Opa, aqui eu vi na latinha de tinta, então ele está escolhendo uma cor para pintar a área do meu gráfico como um todo. Não era isso que eu queria. Eu quero escolher uma cor da fonte diferente, aquela mesma tonalidade de azul. Olha como fica mais diferente, né, o nosso gráfico. Então agora eu vou diminuir um pouco o tamanho dele e vou colocar aqui do lado, tá vendo aqui embaixo? Vou diminuir um pouquinho mais ainda. Vamos ver se está ficando mais ou menos do jeito que eu queria. Perfeito, muito bem. Agora veja só, uma coisa que eu quero fazer aqui eu sou muito perfeccionista, tá? Eu gosto de fazer as coisas nos mínimos detalhes, assim. Eu quero colocar uma borda também azulzinha aqui, fazendo um contorno. Então, eu vou dar um clique na área do gráfico aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, formatar área do gráfico. Aí ele voltou aqui para a gente poder trabalhar com a minha área do gráfico e eu quero trabalhar com a minha borda, ó. Então eu vou clicar no borda para ele mostrar as opções. Eu vou escolher uma cor para essa borda, uma cor que é a mesma que eu estou usando
E um detalhe, gente, olha, deixa eu dar um clique fora aqui, observa que já ficou uma borda quadradinha, mas a gente quer chamar atenção, a gente quer se diferenciar. Então nós vamos que tal a gente arredondar o canto aqui? Deixa eu selecionar mais uma vez, eu dei um clique aqui. Além da cor da borda, né, você tem mais aqui, mais para baixo um pouco, você tem aqui, ó, cantos arredondados. Então aqui, ó, clica em cantos arredondados, deixa eu fechar aqui, e olha só como que já ficou com o canto arredondado. Interessante, né? Então agora eu já tenho meu gráfico para apresentar o sexo dos funcionários. Agora eu quero fazer um outro gráfico para podermos diferenciar, identificar quem ganha mais, quem ganha menos. Vamos utilizar o gráfico de coluna, ok? Mas eu vou selecionar aqui só o que eu quero que apareça no meu gráfico. Ou seja, eu vou selecionar os nomes, apertei, segurei apertado o mouse, o botão esquerdo e selecionei do primeiro até o Daniel. Agora eu vou segurar o Ctrl apertado e vou no salário, apertar e segurar apertado até no último salário. Com o Ctrl, lembra que a gente faz seleções intercaladas? Então, de toda a informação, ele está me selecionando agora só os nomes e os salários das pessoas. E aí eu vou no menu Inserir aqui em cima e vou inserir um gráfico. E o gráfico eu vou colocar é o gráfico de coluna mesmo. Cliquei no gráfico de coluna. Olha só como que ele já está ficando, né? Então, eu vou agora... deixa eu trazer mais para cá um pouquinho para não atrapalhar. Eu vou, para otimizar mais o meu gráfico, eu vou dar um clique aqui nos valores, eu vou dar um delete. Olha só como eu já ganhei um pouco mais um pouco mais de espaço. Vou dar um clique nessa linha aqui também, vou dar outro delete. Olha só, o título do gráfico, vamos colocar aqui gráfico, salários, salários, novembro / 2022. Muito bem, tá ficando legal. Agora eu já vou vir aqui, cliquei, vou vir aqui na página inicial, vou escolher aquela cor azul, um azul marinho, né, um azul escuro, que é a mesma que eu estou usando nos outros, para ficar padrão, né, ficar padronizado, personalizado. Já vamos clicar com o botão direito aqui. Nós vamos aqui no formatar área do gráfico, na borda, vamos escolher aquela mesma tonalidade de azul e vamos mais para baixo um pouco, clicar em cantos arredondados para fechar. Olha só como que já está ficando, né? Então, observe como já está ficando. E eu quero também aumentar um pouco a largura dessa coluna aqui. Para poder, eu quero também trazer o salário de cada um para a gente poder. Porque aqui eu estou vendo, a Juliana é que tem o maior salário, mas quanto é? Né? O Renato é o que tem o menor salário, mas quanto ele ganha? Então vamos primeiro aumentar um pouquinho a largura dessa coluna. Eu vou dar um clique em uma coluna, essa, né? Ele selecionou todas, tá vendo essa bolinha azul? Está selecionando todas as colunas. Agora eu vou clicar em qualquer uma delas com o botão direito do mouse e vou formatar série de dados. Aí ele abre aqui do lado os recursos de formatação da série de dados. E aqui eu quero aumentar a largura, não é verdade? Então, na verdade, eu quero diminuir a largura do espaçamento, essa largura que tem entre uma coluna e outra. E para diminuir essa largura, eu vou aumentar a largura das colunas. Então eu estou aqui, a largura do espaçamento está em 219%, eu vou baixar para 119% e vou dar um Enter. Viu só? Vamos baixar para 99%? 99% e Enter. E ele já aumentou um pouquinho a largura da coluna. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. E agora eu vou trazer os valores aqui dos salários. Para isso eu cliquei, eu clico uma vez na área do meu gráfico, ele mostra o sinal de mais, que são os elementos de gráfico. Eu vou clicar aqui e vou habilitar o rótulo de dados. Quando eu clico em rótulo de dados, olha só como que ele já está trazendo para nós os valores que cada um desses funcionários estão recebendo nesse mês de novembro. E para dar uma diferenciada, eu vou dar um clique em um desses valores, observa que ele selecionou todos, e eu vou aqui em formatar e vou preencher com aquela tonalidade de azul um pouco mais
clara, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar o tamanho aqui, ó, eu vou colocar um gráfico do lado do outro, tá? Deixa eu ver como que está. A altura está a mesma? Não, eu vou aumentar aqui, diminuir um pouco aqui a altura para ficar da mesma altura. Perfeito. E agora eu vou aumentar aqui o meu gráfico para ficar mais ou menos do tamanho do meu relatório. Muito bem. Então, veja só como que já está ficando o nosso relatório. A nossa tabela com as nossas informações, com a nossa análise e com os gráficos. O que eu posso fazer agora sim é tirar essas linhas de grade aqui para a gente poder ver melhor como vai ficar na hora de imprimir. Então eu vou vir aqui em cima na guia de menu exibir, né? E vou tirar linhas de grade. E vou voltar aqui para a página inicial. Olha só como que ele já ficou diferenciado. Para dar um toque final, eu vou fazer uma borda, fazendo um contorno geral aqui do meu gráfico. Tá? Então, para isso, eu vou vir aqui em Inserir, vou vir aqui em Ilustrações e vou em Autoformas, aqui ó, em Formas, e vou escolher um retângulo aqui com os cantos arredondados. Então eu vou clicar, agora eu vou fazer vou desenhar ele aqui mais ou menos fazendo um contorno. Ó, observa que ele vem com preenchimento de azul, não tem problema, tá? Esse preenchimento a gente já vai dar um jeito nele, então eu vou trazer, né, vou ajustar do tamanho mais ou menos que eu quero, que é aqui. Outra coisa que eu vou fazer, agora sim, aqui no preenchimento do quadrado com os cantos arredondados que eu coloquei, eu vou vir e vou, em vez de escolher uma cor diferente, eu vou deixar aqui, ó, sem preenchimento. E olha só, eu quero que esse canto ele não fique tão largo assim. Então eu venho aqui, ó, quando eu estou a minha imagem selecionada, ele aparece, além das bolinhas brancas para você diminuir ou aumentar o tamanho, ele tem uma bolinha amarela aqui no canto que é para você poder diminuir o arredondamento, ó, para ficar do tamanho que você realmente precisa. E aqui você vai organizar da melhor forma possível o nosso relatório. Interessante, né? Agora, para a gente concluir, antes da gente concluir, eu vou visualizar a impressão para ver como ficaria na hora de imprimir a minha tabela, a minha planilha aqui. Então eu vou dar um Ctrl P para visualizar, Ctrl P de print, né, de imprimir, Ctrl P e ele vai visualizar a impressão. Porém, né, está com um pequeno problema, ficou muito larga a nossa tabela, as nossas colunas, e não está cabendo tudo na largura da página. Observe que aqui embaixo, inclusive, tem a página 1 de 4 páginas. Né? Então agora, quando eu clico no página 2, ele mostra o restante aqui do meu relatório. Então eu não posso deixar assim, senão eu vou ter que imprimir 2 páginas e colar uma na outra. Não faz sentido isso. Deixa eu dar um ESC para sair aqui da visualização. Então agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou no layout da página, eu vou inverter a posição do papel de retrato, que é a folha em pé, para paisagem, que é a folha deitada. Então eu venho aqui ó, no layout da página, orientação. Então eu vou clicar aqui no orientação e vou de retrato, eu vou selecionar paisagem, né? Deixa eu voltar para o retrato aqui, ó. Opa, orientação retrato. Observa que quando você visualizou pela primeira vez, ele aparece aqui quando você volta para a página, um pontilhado. Esse pontilhado é para mostrar para a gente que o que ficar do lado direito dessa linha pontilhada, ele vai pular para a próxima página. Então, quando a gente inverte a orientação do papel para deitar a página, eu posso clicar aqui em paisagem. Observe que nós já ganhamos um pouco mais de espaço. Olha como que o pontilhado já está quase no final. E eu posso também trabalhar as margens aqui. Ó. Clicar em margens, eu vou pegar a margem mais estreita que tiver, aproveitando o tamanho máximo do papel na hora de imprimir. Né? E observe que já deu quase bacana, quase que coube tudo na minha página. E aí, o que eu faço? Ctrl P para visualizar a impressão. Observe aqui, ó, já está quase inteira na minha página, né? Mas mesmo assim, se eu clicar para... Está na página 1 de 3 aqui embaixo. Ó. Se eu clicar para ir para a próxima página, ele ainda está mostrando para mim um pedaço.
né, que ele vai imprimir, essa borda vai imprimir na próxima página. Deixa eu dar um ESC para sair daqui. E uma coisa que eu posso fazer então, aqui embaixo, embaixo dessa barra de rolagem que você pode utilizar para se movimentar, para ir para um lado, para o outro, ou para cima e para baixo, nós temos essas opções aqui de visualização. Nós temos o normal, nós temos o layout da página e nós temos aqui a visualização de quebra de página. E é aqui que eu quero vir, na visualização de quebra de página. Então eu vou dar um clique aqui. E olha só como que ele está mostrando que tem 3 páginas, uma do lado da outra. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou parar nesse pontilhado, vou ajustar aqui para caber a minha tabela como um todo. Vou vir aqui para o final, vou trazer aqui ó, da página 3, ó, vou colocar aqui, vou ajustar para que fique tudo dentro da minha página aqui. Tá vendo só como que já ficou? Agora eu vou voltar para a visualização normal e ele já está mostrando para mim uma linha da onde ele vai imprimir. Tudo que está dentro dessa linha quer dizer que vai caber na minha impressão. Eu vou dar um Ctrl P aqui para visualizar e eu já tenho uma página só. Então quer dizer que ele vai imprimir esse relatório e as decisões poderão ser tomadas. Deixa eu dar um ESC aqui para sair da visualização. Então, de posse dessa informação, ou você ou a pessoa que irá tomar decisão, esse relatório poderá ser apresentado em reuniões, né? E tudo que é informação para fazer uma análise com relação à folha de pagamento, nós já temos aqui. Nós já temos o valor total da folha, a média individual, né, representando a folha de pagamento, o maior salário, o menor salário, o total de funcionários, quantos são do sexo feminino, quantos são do sexo masculino, enfim, todas as informações que darão suporte estatístico para as tomadas de decisões. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Compartilha também com aquele amigo ou amiga que você acha que precisa de uma ajuda quando o assunto é Excel. Ah, e deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que mais chamou a sua atenção nessa aula. E eu te espero no próximo vídeo. Bora?